Bem-vindos ao canal Matema Sampa, eu sou o professor José Maria e antes que você assista esse vídeo eu peço, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e não esqueça... Bem-vindos ao canal Matema Sampa, onde o pensar otimizado é preciso. Esta é uma questão da prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, prova aplicada em 2018. Questão aí sem muita complicação, uma questão de geometria, onde precisa trabalhar apenas os conceitos básicos de ângulos para resolver essa questão. Uma questão praticamente de graça, fácil. Diz o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então temos aí a figura com o rapaz nesse tipo um caiaque, né? Uma peça aí que está na água e os dois remos, ele está sentado com os dois remos apoiados no mesmo ângulo, teoricamente, né? Vamos ver o que fala o texto. Então tem o ponto B no remo à direita, o ponto A no centro do remador e o ponto C à esquerda na ponta do remo. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um ângulo ABC, cujo ângulo BAC, com acento circunflexo no A, indicando que é o vértice do ângulo, né? Tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C do momento em que o remador está nessa posição é: alternativa A, retângulo escaleno. Alternativa B, acutângulo escaleno. Alternativa C, acutângulo isósceles. Alternativa D, obtusângulo escaleno. Alternativa E, obtusângulo isósceles. Então, uma questão, como já disse, muito fácil. O que precisa para resolver? Os conceitos do que é ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo reto. Então, vamos a esta revisão básica. O que vem a ser um ângulo reto? É um ângulo que tem a medida de 90 graus. Então, este ângulo, onde geralmente aparece um quadradinho com um ponto ao meio, graficamente falando, ele representa o ângulo de 90 graus. Então, esse é um ângulo reto. A figura retângulo tem a ver com esse ângulo, reto ângulo. Na verdade, são retos ângulos. Quantos retos ângulos? 4. Então, o retângulo é uma figura que tem 4 ângulos retos. 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado é um retângulo, professor? Sim, senhor. O quadrado é um retângulo especial. Tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais. Então, ângulo retângulo, ângulo de 90 graus. Se o ângulo tiver menos de 90, ele lembra uma agulha, ele é fino. Então, por exemplo, aqui, ó, 45 graus. Esse é um ângulo agudo, porque ele tem um ângulo menor que 90 graus. Agudo. Se um triângulo tem só 3 ângulos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. Se um triângulo tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E se um triângulo tem um ângulo obtuso, que é o caso agora, ó, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Por exemplo, que nem esse caso aqui, ó, 170 graus. Então, é um ângulo obtuso. Obtuso. Se um triângulo tem um ângulo de 170, por exemplo, ele é um triângulo obtusângulo. Ok? Então, ângulo obtuso maior que 90 e menor que 180. Certo? Então, pergunta, qual é a pergunta? O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C. Então, que tipo de triângulo vai ser? Então, eu vou desenhar aqui, ó. A, B e C.
O que está dizendo? Que o ângulo A tem 170 graus. Só isso já caracteriza um tipo de triângulo, que ele é obtusângulo. Aí você já tem três alternativas para jogar fora, A, B e C, porque o obtusângulo só tem D e E, né? Mas ele é mais do que só obtusângulo. Ele também é um triângulo com relação aos seus lados. Então, com relação aos seus lados, o triângulo pode ser equilátero, que tem os três lados iguais, pode ser escaleno, tem os três lados diferentes, ou isósceles, tem dois lados iguais, que é o caso nosso aqui. Então, essa medida aqui, ó, o exercício fala que é igual a essa, porque diz os remos têm medidas iguais, né? Um barco de dois remos de mesmo tamanho. Então, está dizendo aqui, ó, dois remos de mesmo tamanho. Então, este remo tem o mesmo tamanho desse. Portanto, esses dois lados têm a mesma medida. Consequentemente, esses dois ângulos também têm a mesma medida. Somando os três, tem que dar 180? Tem que dar 180. Se esse é 170, falta 10. Então, aqui é 5 graus. Embora o exercício não peça, né? E aqui é 5 graus. 170 com mais 10, 180. Então, qual é o nome desse triângulo? Triângulo, já vimos que é obtusângulo, né? Porque tem um ângulo obtuso. Então, obtusângulo. Aí, bonitinho. E isósceles. Por que isósceles? Porque ele tem dois lados de medidas iguais. Equilátero. Equilátero, três medidas iguais. Escaleno, três medidas diferentes. Isósceles, duas medidas iguais. Portanto, a alternativa correta é alternativa E. Alternativa E. Muito bem. Alternativa E é a alternativa correta. E de excelente, e de estudante, de empenhado, de entusiasta que acredita na sua capacidade de fazer dar certo. Sempre acredite na sua capacidade de fazer dar certo. É isso aí, mais uma questão fácil do Enem. Questão que você pode acertar sem muito desespero, sem muita dificuldade. Basta conhecer um pouquinho de geometria, pouquinha coisa, assunto geralmente explorado aí no 7º ano, máximo 8º ano você aprendeu isso aí ou deveria ter aprendido. Espero que você tenha gostado e compreendido, que o nosso canal esteja ajudando você de alguma forma. Sempre compartilhe com seus amigos para colaborar com o nosso trabalho, para que nós possamos alcançar mais pessoas e fazer o canal crescer. Um abraço, muita paz e felicidade a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.